E o Bom Dia Agronegócio tem o prazer de receber nessa sexta-feira Jonathan Coradim, que é gerente de desenvolvimento de mercado da Vitia, para a gente falar de solução, para a gente falar de oportunidade, de uma boa nova safra para o produtor brasileiro. Jonathan, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação poder estar aqui falando com vocês e trazendo um pouco do que é a Vitia, um pouco das soluções também que a gente tem para oferecer para o produtor rural. Como você comentou também, esse nosso lançamento, né, que é o Triumph, que vem para revolucionar o mercado aí de fungicidas multissítios. E é interessante, eu te chamei de Jonathan, mas eu vou mudar para Coradim, que eu sei que é o seu nome de guerra, né, Coradim? Exato. Fica à Que eu, vontade. que eu sei que esse é o seu nome, é o seu nome de guerra, seu nome profissional. Coradinha, Exato. você trouxe essa questão, né, da gente falar um pouco do que é a Vitia. A Vitia tem uma tradição muito forte nos biológicos, é uma referência quando o assunto são os insumos biológicos, mas o Triumph chega com mais uma inovação. Ele é um produto à base de minerais, que quer de fato trazer essa triplação, esse ataque às doenças fúngicas de uma forma ainda mais eficiente, ainda mais eficaz, né? Exatamente. O Triumph é um fungicida multissítio, como a gente comentou, e realmente ele tem essa tripla ação, porque ele combina dois minerais essenciais aí para a agricultura, né, que são o cobre e o enxofre, dentro de uma formulação em suspensão concentrada, uma formulação líquida, que vai facilitar ainda mais o momento ali do preparo da calda e o momento das aplicações também. A gente não vai ter nenhum problema com entupimento de bico. Então, além dessa formulação em suspensão, nós temos também nanopartículas dentro do produto, que são partículas ultrafinas, que vão garantir algumas outras é, funções positivas ali no momento da aplicação, que é uma maior fixação na folha e uma maior permanência desse produto. Ou seja, eu vou ter um período residual de controle das doenças ali por um maior período de tempo e também sendo resistente à chuva, né, depois das aplicações. Então, essa durabilidade na folha, ela vai é, garantir que a gente tenha um controle de doenças por um maior período de tempo. Então, são algumas características e benefícios desse produto que a gente está trazendo para o mercado. E, Coradinho, quando a gente hoje fala de doenças fúngicas, e a gente pensa em soja, principalmente, é uma das frentes que mais preocupa o produtor brasileiro e é onde, de fato, ele precisa buscar essas soluções que possam, inclusive, otimizar custos de produção, porque se tem uma maior durabilidade, eu imagino que o número de aplicações vai ser otimizado também. Exatamente. Hoje, a soja é a nossa principal commodity, né, a nível nacional. E nós temos uma grande preocupação com o controle de doenças, para garantir que o produtor ele tenha essa produção com uma menor quantidade de perdas ali durante o ciclo da cultura. Então, trazendo o Triumph para esse cenário, a gente agrega ainda mais no momento das aplicações e na tomada de decisão do produtor rural. Ou seja, ele vai poder trabalhar com diferentes ferramentas, garantindo uma menor resistência dessas doenças também a nível de campo. Então, essa rotação de ativos, ela vai ser extremamente fundamental para o controle dessas principais doenças, tendo a ferrugem asiática aí como essa principal doença na cultura, mas sabendo que as outras doenças também são de extrema importância e causam perdas significativas para a cultura. E Coradinha, a gente está falando de um produto que tem tripla ação: protetora, curativa e erradicante. Como é que, para um produto como esse, né, como um multissítio como esse, qual a importância efetiva, como vão agir na prática o cobre e o enxofre nessas três frentes, nessas três ações? Exato. Eles vão trabalhar de forma protetora, curativa e erradicante, como você comentou, né? Trabalhando diferentes formas de ação, né? Então, eles vão trabalhar diferentes é, formas dentro dos patógenos, sejam fungos ou sejam bactérias. Isso vai garantir que a gente tenha ali um controle amplo, né? Diferentemente dos fungicidas que têm uma única ação dentro da planta. Então, é, garantir que o cobre ele vai trabalhar em uma das funções e o enxofre em outras funções dentro dos micro-organismos faz com que a gente tenha uma maior capilaridade ali dentro do controle das doenças
fúngicas ou bacterianas. E, Coradinho, você citou essa questão também dessa formulação que chega com essas partículas bem fininhas que vão promover também essa otimização da aplicação. Hoje, quando a gente pensa em tecnologia de aplicação, quais são as principais demandas do produtor e como que o Triumph atende a essas demandas? Principalmente se tratando da nossa formulação, que é um negócio bem legal da gente comentar aqui, Carlos. Por que eu estou te falando isso? A nossa produção ela é extremamente verticalizada. Então, desde a chegada da matéria-prima, é a Vitia que faz toda a produção do produto. Então, a gente se preocupa muito em garantir que essa formulação elas tenha partículas ultra finas, tendo partículas chegando até em tamanho nano, né? Então, nós temos nanopartículas que são partículas ultra finas. Então, esse é um dos diferenciais dentro da nossa formulação, do processo de produção. Por isso que a gente tem um maior poder de fixação dentro das folhas, né, no momento da aplicação, porque é a lei da atração, né? Uma partícula menor ela se adere a um corpo maior e tem uma permanência, uma durabilidade maior. Então, esse tamanho de partículas ele é extremamente fundamental. E a gente se preocupa muito com isso, principalmente nos testes de qualidade, para chegar no tamanho de partícula adequada. Não só pensando numa formulação estável, mas também uma formulação que chegue no campo e realmente, de fato, ela se mantenha controlando as doenças da forma que a gente deseja. Então, esse é um dos pilares que nós temos dentro da nossa empresa aqui, pensando em Triumph, que é esse processo verticalizado de produção, trazendo partículas ultrafinas, uma formulação estável, para que não só no primeiro momento a gente tenha um controle de doenças interessante, mas que a gente também consiga ter controle de doenças por um maior período de tempo ali com o poder de fixação nas plantas. Isso é muito interessante. De fato, a Vit aí eu pude ver isso com meus próprios olhos, porque há pouco visitei a fábrica da Vit no interior de São Paulo, e é possível perceber, né, Coradinho, que de fato vocês têm um foco muito forte e constante nessa condição de testes, retestes, inúmeros testes para que quando o produto chegue ao mercado, chegue ao produtor no campo, já chegue atendendo a todas as suas necessidades e mais do que isso, driblando todos os desafios que só a agricultura brasileira apresenta. Então, as particularidades do Brasil como um todo, de clima, de relevo, de região, de microclima, isso faz diferença. Quando um produto como o Triumph, que é um multissítio, triplação, a base de minerais, chega no campo, ele precisa ter essa característica de adaptabilidade também, né, Coradinho? Exatamente. E é por isso que a gente trabalha com alguns testes de pesquisa, desde o nosso P&D até o desenvolvimento do produto comercial a nível de campo. Então, isso também é um fator extremamente importante quando se trata de uma maior confiabilidade de resultados e uma maior eficácia de controle. Imagina que no Rio Grande do Sul a gente tem uma realidade completamente diferente da região centro-oeste, da região nordeste, da região norte. Então, realizar trabalho de pesquisa, garantir que o produto funcione, né, e tenha ação sobre as principais doenças que a gente tem interesse, ele é extremamente fundamental. Além de todo o processo que está por trás, né? A gente está trabalhando com esse produto há mais de 5 anos já dentro de P&D. Então, são estudos que, quando nós recebemos a informação de lançamento de um produto desse, a gente tem extrema confiança, né, para posicionar esse produto, porque a gente sabe que ele foi testado não só internamente, mas também nas diversas regiões do país, trazendo uma maior confiabilidade e um maior controle de doenças aí de forma nacional. E, Coradinho, quando a gente fala de fungicidas, acho que é inevitável a gente falar sobre a preocupação que o produtor tem à resistência. Poucos anos para trás, nós vimos o Brasil sofrer ali com fungicidas que estavam sofrendo com esse problema, né? E me parece que o Triunfo ele já traz essa diminuição da resistência, desse risco de resistência, justamente pela sua característica. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque esse problema aconteceu há poucos anos, ainda está fresco na memória do produtor, né? Exatamente.
trabalhar com fungicidas multissítios é muito importante, visando principalmente o que você falou, né, a parte do controle de doenças e uma menor chance de risco de resistência. Então, trabalhar com fungicidas que têm essas funções diversificadas dentro da planta, né, essa multiação, em diversos sítios de atuação dos patógenos, diminui muito o risco de resistência. E também fazer essa rotação de ativos é muito importante. Então, o Triunfo ele vem para entrar dentro desse mercado de fungicidas que a gente sabe que hoje é predominante por alguns ativos, né, alguns ativos sintéticos que a gente tem no mercado, e trazer uma inovação com cobre, com enxofre, uma formulação que vai trazer para o produtor também essa chance de trabalhar mais sítios de ação de controle, aí, logicamente, as outras ferramentas de controle que a gente tem. Então, trabalhar com fungicidas com maior sítio de ação, essa rotação de ativos ela é fundamental hoje dentro do que a gente tem para controle das principais doenças, não só na soja, mas também como em todas as outras culturas que a gente tem de importância e também registradas dentro do Triumph. Coradinho, sabe, a gente está falando aqui sobre soluções. E hoje o que nós vemos o Brasil liderar a utilização de bioinsumos. E o produtor tem investido muito em inovar as práticas no campo para justamente ter esses resultados otimizados e entender essas soluções porque sofreu desafios nas demais safras, né? Sofreu mudanças. As mudanças no campo, elas são muito dinâmicas, a indústria tem que acompanhar essa situação. E a utilização dos bioinsumos, o Brasil é líder na utilização de bioinsumos atualmente. Se a gente olha para o Triunfo, por exemplo, ele tem uma compatibilidade com os defensivos biológicos da Vitia, por exemplo, que também é completamente importante. Essa combinação de bons produtos e combinações bem feitas. Isso também faz uma total diferença no campo hoje em dia, principalmente quando a gente pensa no uso dos biológicos, né? Exatamente, Carlos. Hoje a Vitia trabalha com produtos biológicos também, né, com os defensivos biológicos. Na verdade, isso já está no DNA da companhia, então são mais de 54 anos que a Vitia trabalha, começando toda a sua história com os inoculantes. E aí, a partir de 2017, também com os biodefensivos, os defensivos biológicos de fato. E, aliás, essas duas ferramentas é extremamente importante. Nós estamos vendo hoje que dentro do que nós temos de controle, o biológico ele vem como uma ferramenta também para trabalhar essa multi-ação também, porque a gente sabe que o biológico também não atua somente num sítio da planta, né, do patógeno, desculpa. Ele atua em vários sítios, então aliar também algo que vai fazer com que o controle de doenças ele seja ampliado é extremamente importante. E hoje nós temos total garantia, da mesma forma que o processo de fabricação do Triumph, ele passa por diversos processos de qualidade para chegar no produtor final, ele tenha um crescimento sustentável, né, do controle de doenças. A Vitia também se preocupa muito com isso, com a parte dos defensivos biológicos, né? A gente tem a nossa planta em São Joaquim da Barra, você teve a satisfação, né, de conhecer, que é a maior fábrica de biológicos hoje da América Latina e uma das maiores fábricas de biológico do mundo. Então, trazer para o produtor rural uma ferramenta como o Triumph, mas também aliar com os defensivos biológicos, é uma casadinha perfeita que a gente tem visto nos nossos trabalhos e também a nível de campo, nos produtores que já utilizam essas duas ferramentas, um maior controle de doenças, então uma proteção muito maior quando a gente alia essas duas ferramentas e aí, consequentemente, né, a gente tem uma maior produtividade pela menor quantidade de perdas que a gente teve ali pelas doenças. Então, não adianta a gente crescer com sustentabilidade, né, se a gente não se preocupar também com o produtor rural, né? O crescimento ele tem que ser sustentável com as nossas ferramentas, né, que já são sustentáveis também, né, e também que o produtor ele também tem esse crescimento sustentável. Então, é uma cadeia que se une perfeitamente. Sem dúvida, o manejo integrado hoje é uma prática
que vem, né, se também passando por essas revisitas, por essas transformações. Isso é fundamental, porque, como a gente falou, os desafios no campo, eles não são o mesmo para todas as culturas, eles não são os mesmos de uma safra para outra, nós sabemos disso. Inclusive, a Vitia tem um serviço, um trabalho, um programa, que é o BioVitia, para justamente promover esse manejo biológico, né, Coradim, para mostrar todas essas oportunidades. Você falou da fábrica em São Joaquim da Barra, que de fato eu tive a satisfação de conhecer e me impressionar muito com o mundo dos biológicos. Inclusive, os produtores, eles podem também visitar a fábrica da Vitia, visitam para entender na prática o que é pensado de solução para que chegue já prontinho para eles usarem no campo, né? Exatamente, eu falo que é uma virada de chave. Quando o produtor ou os nossos clientes visitam a fábrica, eles veem realmente que o nosso processo de produção ele é extremamente seguro e que a gente tem uma qualidade maior dos nossos produtos ali no nível de campo. Então, a preocupação com essa produção inicial, né, seja desde a parte de P&D que faz essa bioprospecção, né, dos produtos biológicos, é um diferencial também das cepas, né, e dos micro-organismos que a gente tem de forma exclusiva, ele é muito interessante. Então, se você for observar dentro do nosso portfólio, os nossos biológicos, eles são cepas que nós mesmos isolamos, nós mesmos fizemos todo o processo de produção até chegar em um produto final. E aí, a preocupação também com a parte desse projeto que você comentou, né? A nossa ideia com o projeto BioVitia e também com o grão de Vitia, o grão de Vitia já é destinado para café, que é um projeto que a gente viu que ele já consegue caminhar sozinho ali, o produtor de café ele pode produzir a sua lavoura 100% com defensivos biológicos, tendo uma melhora no controle de doenças, de pragas, uma melhor qualidade de bebida, que é o que realmente importa. Esse projeto já começou a caminhar de forma natural, né? A gente sabe que o café ele aceita muito tecnologia, e aí para as outras culturas a gente trabalha também essa parte do projeto BioVitia, né? Um projeto que já tem mais de 3 anos, que a gente já vem trabalhando, diversos produtores a nível nacional. A diversificação de culturas que a gente trabalha é muito interessante, então a gente trabalha com soja, com milho, com uva, com diversas culturas, tomate. Se a gente for pegar isso é extremamente positivo. Por quê? Eu não quero que o produtor, né, e a visão da companhia não é que o produtor ele faça toda a produção com somente defensivos biológicos, mas que ele entenda que o defensivo biológico é de fato um defensivo, que ele vai controlar pragas, que ele vai Exato. controlar doenças, que ele vai controlar nematóides. Então, essa é a principal raiz desse projeto, que surgiu com uma ideia de um produtor e que a gente hoje tem esse projeto com mais de 80 campos a nível nacional. Isso algo que deixa a gente extremamente orgulhoso, porque, de fato, a gente está conseguindo difundir uma tecnologia que eu vejo que daqui os próximos 5 anos a gente vai ter aí produtores com boa parte da produção, ou pelo menos a grande maioria com defensivos biológicos. Realmente, de fato, aprendendo a trabalhar, aprendendo que o monitoramento ele é extremamente importante, trabalhar de forma preventiva é fundamental para a gente ter sucesso com os defensivos, para que a gente não tenha nenhum sucesso aí, né? E lógico que no passado a gente tinha esse preconceito com os biológicos, hoje a gente vê que os biológicos eles são uma realidade que eles entregam dentro da agricultura muitos benefícios. Não só os benefícios de controle, mas também os benefícios ambientais, que é o que a gente mais tem se preocupar hoje na agricultura, né? Eu ia comentar exatamente isso, Coradinho. Como é bonito ver uma empresa focada em inovação e, portanto, nessa preocupação com a sustentabilidade, né, com utilizar o que a natureza está oferecendo ali, esses micro-organismos, né, para trazer solução efetiva e eficaz, combinada com a coragem desses produtores de entender que ali tem um defensivo, que ali tem um fungicida, que ali tem realmente um controle eficaz. E essa coragem de inovar no campo é muito bonito de ver. É de um lado a Vitia, né, trazendo 54 anos de história com inovação, pesquisa, desenvolvimento, soluções
com o produtor confiando nisso tudo a todo esse tempo e colocando em prática para trazer as soluções e ampliar o alcance do resultado, o alcance das informações. Coradinho, a gente falou bastante aqui sobre soja, mas é importante a gente lembrar que no caso do Triumph, por exemplo, a gente não está falando só de ação na soja. Ele consegue controlar doenças fúngicas também em outras culturas, né? Exatamente. O Triunfo hoje ele tem registro para 5 culturas, então a gente trabalha a ferrugem na soja, a ferrugem no cafeeiro, a ramulária no algodão, e também trabalhamos 2 doenças nos citros, né? Nos citros uma doença, na verdade, que é o cancro, e também a alternária no tomate. Então nós temos registro para 5 culturas, então a gente está trabalhando novos registros, né? Como você falou, a inovação não para dentro da companhia e realmente a gente tem isso na veia, né? Então nós trabalhamos também com o P&D para registro de novas doenças e novas culturas, para que a gente consiga também utilizar o Triumph de maneira diversificada e que a gente consiga ter uma capilaridade maior de culturas, né, a nível nacional. Mas, por enquanto, para as culturas que não têm registro, a gente vem trabalhando com o Biomune também, que entrega muito bem, como a gente comentou ali no assunto anterior. É verdade. Coradinho, para o produtor que está nos acompanhando e quer conhecer mais do Triumph, quer saber mais se já está disponível na sua região, se já pode acessar esse produto, mais detalhes ainda para regiões específicas, pode entrar em contato com a Vitia, buscar pelas redes sociais, vai ter informação e a equipe de vocês está pronta para atender esse produtor, né? Ah, a gente teve uma dificuldadezinha aqui de comunicação com o Coradim. A internet. Coradim, você me ouve? A gente teve um probleminha de a internet oscilando um pouquinho, né? É normal, mas a gente conseguiu passar a mensagem, mas eu mesma posso reforçar aqui que sim, a equipe da Vitia está pronta para te atender, caso você queira saber mais sobre o Triunfo, sobre os outros produtos. A Vitia tem um portfólio, vou até pegar minha colinha aqui, porque a Vitia tem um portfólio bastante completo e tem essa como objetivo, né? Como legado essa questão toda dos biológicos. É uma empresa brasileira com 54 anos desde a sua fundação. Ela está em São Joaquim da Barra, tem as suas fábricas por lá, mas tem outras fábricas também. E ali está, como eu falei, tive a satisfação de conhecer pessoalmente, visitei todos os cantinhos da fábrica da Vitia, que é a maior fábrica de bioinsumos ou de produtos biológicos da América Latina. E é realmente impressionante. E, de novo, hein, a Vitia está de portas abertas para os produtores. Tá? Há muitos produtores que visitam a fábrica para entender na prática como é que funcionam esses biológicos. E isso é bastante especial. Como eu falei, um portfólio completo. Defensivos biológicos, microbiológicos e microbiológicas, adjuvantes, inoculantes, suspensões concentradas, fertilizantes macro e microprêmio e biofertilizantes. É a Vitia inovando para te trazer soluções. Coradim, obrigada, viu, meu amigo? Muito bom ter você com a gente. Eu estava aqui trazendo algumas informações gerais da Vitia e falando que, caso a nossa audiência, os produtores que estão nos acompanhando, queiram saber mais sobre o Triunfo, sobre a Vitia ou sobre mais algum detalhe técnico que você trouxe por aqui, é só entrar em contato com vocês. Pode acessar a Vitia pelas redes sociais, que a equipe está pronta para responder todas as perguntas, né? Exatamente. Hoje nós temos equipes a nível nacional em todos os estados, então se os produtores que estão nos ouvindo tiverem interesse em conhecer a nossa fábrica, a gente está de portas abertas, é sempre uma satisfação poder receber e poder mostrar também um pouco do nosso trabalho e também a qualidade e a segurança que a gente preza pelas nossas inovações e nossas tecnologias também. Carla, eu agradeço, extremamente importante a gente poder trazer também um tema novo, né? É um produto que, como a gente comentou, uma inovação que a gente não tem no mercado, algo similar e para o produtor rural entender também que a Vitia tem não só o Triunfo, mas outras ferramentas também para oferecer, como você mesmo abordou aqui. Muito obrigada. Fico muito feliz de poder estar podendo levar um pouco de informação da Vitia e levar um pouco do que a gente tem feito aqui dentro de casa. Obrigado, parabéns pelo programa e a gente fica à disposição para que vocês precisarem, né, nas nossas redes sociais, nas nossas regiões de atuação.
Muito obrigada, Coradinho. Para nós foi um privilégio recebê-lo para trazer essas informações todas do Triunfo, que é essa inovação, o lançamento da companhia para esse ano, para realmente revolucionar o controle dessas doenças fúngicas e trazer solução e sono tranquilo para os produtores brasileiros. Isso é fundamental. E, por claro, trazer todas essas informações gerais da Vitia, que é uma referência para o agronegócio brasileiro. A gente se orgulha muito de ter uma empresa brasileira com esse calibre. Então, muito obrigada mais uma vez. Vocês são sempre muito bem-vindos por aqui. Coradinho, obrigada, meu amigo. Obrigado, da mesma forma aqui também. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Um abraço e até a próxima. Até.